Buenas pessoal, Alex aqui e nessa última aula da série sobre eclesiologia do método Teologia Fácil Online, a gente vai falar sobre a Igreja Reformada e também a Igreja no Brasil, que é o capítulo 7 do nosso material, a Igreja Reformada. Vamos lá então. Conhecida como tradição reformada ou calvinista, é uma das tradições dentro do cristianismo protestante. Lembra que a gente falou sobre a igreja protestante na última aula, que se originou durante a Reforma Protestante, isso lá no século XVI. Seus princípios são, aqui são 5 princípios da fé reformada. São a base para que se possa crer numa fé reformada. São princípios extremamente simplificados, mas que resumem o pensamento reformado. O primeiro deles é somente a Escritura, ou seja, a autoridade suprema da Bíblia como a única fonte de doutrina e orientação espiritual. Espera-se que as crenças e as práticas das igrejas sejam baseadas somente na Bíblia. Se há um livro doutrinário auxiliar, isso é considerado como heresia, como uma seita. Segundo, somente a fé, a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras, sendo que as obras elas são resultado da fé genuína. Aqui nos traz a justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Não há um outro meio que nós possamos alcançar a justificação e até mesmo não há outra pessoa que nós possamos alcançar a justificação, exceto Jesus Cristo. E isso está aqui nos princípios da Reforma Protestante. Terceiro, somente a graça, ou seja, a salvação é totalmente um ato da graça de Deus. O, o calvinismo, nesse caso aqui, a gente está considerando a Igreja Reformada, ok? Acredita na depravação total do ser humano. O ser humano, no estado atual, depois do pecado, ele não tem condições de escolher a Deus. É pela graça de Deus, somente pela graça de Deus, pela vontade de Deus, é que nós somos salvos. Quarto princípio, somente a Cristo é o único mediador entre Deus e os seres humanos, ou seja, o único Salvador e Senhor. Lembrando que a reforma protestante, como eu comentei na aula passada, é uma proposta que vai contra alguns ensinos da Igreja Católica da época, principalmente no quesito de purgatório e pagamento de indulgências. E o último ponto aqui, o último princípio dos 5 solas, que a gente chama, somente a Deus a glória. Toda a glória pertence a Deus e somente a Ele, não para a nossa autopromoção ou até mesmo a glória pessoal, incluindo a salvação. A, a glória da nossa salvação, ela é toda e somente a Deus. Lembrando que há uma depravação total do ser humano. Somente a graça de Deus pela fé em Jesus Cristo é que nos leva à salvação e tendo como base as Escrituras, ou seja, a Bíblia. Essa imagem resume os 5 pilares da reforma protestante. A gente tem aqui somente a Escritura, somente a Cristo, somente a fé, somente a graça de Deus e somente a glória a Deus. Ainda na Igreja Reformada, a gente vai falar agora sobre os principais reformadores. O primeiro deles é Martinho Lutero, é considerado o principal ator na Reforma Protestante, ocorrida no século XVI, aproximadamente no ano de 1500. Seus ensinos reformistas dominaram
toda a Alemanha, inicialmente, e o restante do mundo. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483, na Saxônia, que é a Alemanha. Com 18 anos, iniciou o curso de Direito, por onde estudou por 4 anos. E após isso, ele não seguiu a carreira no direito. Inclusive, a história nos relata que certa vez Martinho Lutero vinha caminhando em uma plena tempestade e ele se assustou muito a ponto de falar para Deus: se eu sobreviver a essa tempestade, eu vou servir somente a ti. Foi o que fez com que Lutero não seguisse a sua profissão de formação e ingressasse num convento. É o segundo ponto que a gente vai entrar aqui, que é o ministério de Martinho Lutero. Após formado, não exerceu a sua profissão, conforme eu falei. Ao invés disso, ingressou num convento e se tornou monge católico. E a principal incomodação de Lutero ao estudar as escrituras foi que Lutero não aceitou os ensinos da igreja romana, principalmente as indigências, que eram vendas de favores divinos, se pagava aqui na terra para um favor divino do céu, mesmo para pessoas que já morreram, e também a doutrina do purgatório, que era um período onde a pessoa ficava até ir para o céu. Bom, para combater isso, a essa exploração, Lutero escreveu as famosas 95 teses e as fixou na porta da catedral em 1517. Lembrando que a ideia de Lutero não era criar o protestantismo em si, era simplesmente reformar a Igreja Católica. Ele fez isso para que o Papa revisse essas doutrinas, porém sem o apoio do Papa, a sua excomunhão foi decretada, até porque Martim Lutero não voltou atrás daquilo que ele tinha proposto. E a causa foi entregue às autoridades civis, ou seja, para que fosse sentenciada à morte de Lutero. Porém, ele foi libertado da morte pelo príncipe da Saxônia e levado para o castelo de Wartburgo. Esse foi o momento mais importante da vida de Lutero. Inclusive, foi lançada uma notícia que ele havia sido morto, sequestrado, inclusive, para que ele pudesse permanecer esse período lá no castelo do príncipe da Saxônia. E foi nesse período que ele traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o alemão. E essa Bíblia foi titulada como Bíblia Luther. E devido à imprensa que já existia, em 1534, a primeira versão completa da Bíblia em alemão foi distribuída ao mundo. Um evento extremamente importante para a igreja atual e para o cristianismo em si. Essa é a figura de Martim Lutero, que ele é tido, entre aspas, como o pai da igreja protestante, um dos que iniciou essa reforma da igreja católica, que acabou criando a igreja protestante, uma separação até os dias de hoje da igreja católica. O segundo a ser estudado é o João Calvino, foi um influente teólogo e líder da reforma protestante. Calvino nasceu na França e ficou conhecido pelo seu pensamento religioso e teológico, extremamente refinado, que posteriormente foi chamado de calvinismo. O primeiro ponto aqui sobre João Calvino foi a sua conversão ao cristianismo e a expulsão dele da França. Ele iniciou também estudando direito e humanidades, porém com a perseguição religiosa da França, ele acabou indo
para Genebra, na Suíça, onde ele teve a sua atuação na Reforma Protestante. E sobre a sua influência teológica, Calvino é mais conhecido por suas obras teológicas, incluindo a famosa Institutas da Religião Cristã, uma obra extremamente relevante sobre o pensamento no cristianismo, e nessa obra que ele expôs todo o seu sistema de teologia reformada. E esse sistema incluía principalmente a predestinação, a soberania de Deus e a autoridade das Escrituras. E aqui, de uma maneira mais específica sobre a soberania de Deus, é uma das características mais distintivas do calvinismo, que traz à tona o pensamento de Calvino, é a ênfase na soberania absoluta de Deus em todas as áreas da vida e na salvação. E a soberania de Deus afirma que Deus escolheu algumas pessoas para a salvação antes da fundação do mundo. É a doutrina da eleição. Bom, conforme eu comentei com vocês, João Calvino foi um teólogo, líder religioso, e o sistema que ele propôs na época foi conhecido posteriormente pelos seguidores dos seus ensinos, seus alunos, foi chamado de calvinismo. E por fim, a terceira pessoa que a gente vai falar é o Jacobus Arminius, é um teólogo reformado também, porém é holandês, e foi conhecido por suas ideias que se opunham ao sistema calvinista. Isso resultou no desenvolvimento posterior do que nós chamamos de arminianismo. Bom, a vida e educação de Jacobus Arminius, ele nasceu na Holanda e estudou na Universidade de Leiden, onde lá foi exposto às reformas calvinistas e posteriormente estudou na Universidade de Genebra, que já era uma notável cidade reformada. Lá que ele teve contato com os ensinos de Calvino e pôde criar a sua visão teológica em que acreditava, e principalmente tratando da reinterpretação da predestinação. Arminius defendia uma visão mais condicional, diferente da soberania de Deus trazida por Calvino. Ele argumentou que Deus escolheu salvar com base na presciência divina da fé, ou seja, o conhecimento prévio de Deus, porém também da perseverança das pessoas. Em resumo, a pessoa poderia perder a salvação. A salvação é um ato condicional, diferente da visão de Calvino, que se a pessoa fosse eleita, não perderia a salvação. É a graça irresistível. E com base nas ideias de Arminius, foi criados 5 pontos do arminianismo. São eles: a expiação universal, Cristo morreu por todos; a graça preveniente, capacita a escolha livre do indivíduo; a eleição condicional, ou seja, Deus escolhe com base na presciência; e por fim, a resistibilidade da graça, ou seja, é possível resistir à graça. E por fim, a possibilidade de queda do homem, concluindo a perda da salvação. Essa imagem retrata quem foi Jacobo Arminius, e é importante mencionar também que depois da sua morte e a sua objeção, de alguma maneira, ao padrão reformado, isso provocou uma ampla discussão e resultou nos 5 pontos do calvinismo, em resposta aos ensinos do Armínio.
é uma discussão que até os dias atuais ela ocorre entre os teólogos, os que seguem uma linha mais calvinista versus aqueles que seguem uma linha mais do arminianismo. Questões sobre o capítulo 7 da Igreja Reformada. Questão 1. O que Martinho Lutero fez para protestar contra os ensinos da Igreja Católica? Questão 2. Como Martinho Lutero escapou da morte após ser excomungado pela Igreja? E questão 3. O que foi a contribuição de Martinho Lutero para a tradução da Bíblia? Questão 4. Quem foi João Calvino e qual é a característica distintiva do calvinismo em sua teologia? E questão 5. Quem foi Jacobus Arminius e qual foi a sua contribuição teológica? Ok? Chegamos no último capítulo aqui da série. Vamos falar sobre a Igreja no Brasil. Bora lá. O primeiro culto evangélico no Brasil foi realizado no dia 10 de março de 1557, na ilha de Vilarenon, no Rio de Janeiro. A primeira igreja estabelecida no Brasil foi no ano de 1557 pelos missionários franceses Pierre Richier e Guilherme Chartier. Tinha como objetivo, essa primeira igreja, estabelecer uma colônia protestante na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Porém, em 1560, 3 anos depois, a colônia francesa foi conquistada pelos portugueses e os missionários acabaram sendo expulsos do Brasil. Aqui a gente tem um ponto relevante com a chegada dos missionários portugueses. O catolicismo foi imposto no Brasil. Mas a ideia inicial com a chegada desses missionários era ter uma colônia protestante. Um outro ponto importante da igreja no Brasil é a chegada da igreja luterana. Iniciou suas atividades em 1845, com a chegada dos primeiros imigrantes alemães de confissão luterana, e eles se estabeleceram no Rio Grande do Sul, que é o estado onde eu vos falo, na cidade de São Leopoldo. Foram imigrantes que vieram trabalhar no Brasil e trouxeram essa bagagem de fé reformada e estabeleceram a primeira igreja luterana na cidade de São Leopoldo. Temos outras igrejas importantes também no Brasil. A Igreja Congregacional, que estabeleceu no ano de 1855. A própria Igreja Presbiteriana, no ano de 1862. A Igreja Batista, no ano de 1882. E a Congregação Cristã do Brasil, em 1911. Eu deixei aqui para o final a Igreja Assembleia de Deus, que é muito popular no Brasil. Foi fundada em 1911 na cidade de Belém do Pará, com a chegada dos missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg. E a formação também continha 18 ex-membros da Igreja Batista. Os próprios Gunnar Wingren e Daniel Berg eram da Igreja Batista e após isso fundaram a Igreja Assembleia de Deus, que é considerada a maior igreja pentecostal do Brasil. Essa imagem é bem relevante, que mostra o monumento onde o pastor Pierre realizou o primeiro culto protestante no Brasil. E nesse culto foi celebrada a primeira ceia do Senhor, um domingo de manhã. E o mapa à direita é um mapa da época que mostra onde ficava essa ilha, que atualmente se encontra uma escola naval. Questões do capítulo 8, a Igreja no Brasil. Questão 1. Quando e onde foi realizado o primeiro culto evangélico no Brasil? Questão 2. Qual era o objetivo da primeira igreja estabelecida no Brasil? Questão 3. Em que ano a Igreja Luterana iniciou as atividades no Brasil? Questão 4. Quando e onde a Assembleia de Deus foi fundada? E questão 5. Quem foram os missionários responsáveis pela fundação
da Assembleia de Deus no Brasil. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Peço desculpa pelo barulho externo, a gente está em obras aqui nas proximidades, mas que Deus venha abençoar cada um de vocês. Até logo, tchau, tchau.